Você já está com a sua Bíblia, essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Você vai agora fechar os seus olhos e eu vou iniciar orando agora para que a palavra de Deus revelada nesta noite desça ao nosso coração e produza frutos. Pai querido, eu coloco diante de Ti cada vida que está aqui conosco, Pai. Cada vida, Pai, que veio para esta célula, Pai, para ouvir a Tua palavra. Senhor, para receber mais do Teu trono, Pai. Nesta noite, Senhor, que cada uma delas sejam, Senhor, surpreendidas pelo Teu novo. Surpreenda essas mulheres hoje com milagres, prodígios e maravilhas. Que elas saiam daqui, Senhor, cheias. Que elas saiam, Senhor, alimentadas, ó Pai, pela Tua palavra, que é poderosa para transformar e mudar. Amém, queridas? Hoje nós terminamos o estudo sobre o temor do Senhor e vamos iniciar uma palavra tão poderosa que eu amo muito. É o poder criativo que há na palavra de Deus. O poder criativo que há na palavra de Deus. Você sabia que nós temos o poder, com a nossa palavra, de criar mundos e nós temos o poder de destruir mundos? Você já ouviu isso? Você já ouviu que a palavra ela tem o poder de destruir ou de construir. Amém, queridas? E quando nós falamos de profetizar, que é o que nós vamos ouvir muito nessas ministrações que nós teremos a seguir, quando nós falamos de profetizar, nós estamos falando de liberar a palavra de Deus. O profeta é uma pessoa levantada por Deus com o dom ministerial de profeta. Então ele tem o poder de ouvir de Deus e liberar uma palavra. Mas profetizar, todos nós podemos profetizar. Talvez você fale, mas eu não fui chamada como profeta. O meu ministério não é o ministério do profeta. Mas todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são filhos de Deus, têm a imagem e a semelhança de Deus, foram criados à sua imagem e à sua semelhança, nasceram com os lábios proféticos. Então, tudo que eu falo tem um peso no reino espiritual. Tudo que você fala como filha de Deus tem um peso no reino espiritual. Então, nós vamos aprender muito a respeito disso agora nessas semanas, onde nós estaremos sendo ministradas pelo poder criativo da palavra de Deus. O poder criativo da palavra de Deus. Repitam aí comigo, o poder criativo da palavra de Deus. Então, se eu posso escolher o que eu vou liberar, é muito mais inteligente eu liberar aquilo que vem do coração do Pai, você não acha? Então, nós vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Hebreu, no capítulo 11. Você está aí com a sua Bíblia, né? Porque você é uma mulher obediente, já está com a sua Bíblia aí com você, e você vai ler aí comigo, amém? Na minha Bíblia diz assim, olha, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, olha que tremendo, de maneira que o invisível não foi feito do que se vê. Vamos repetir comigo? Repita comigo aí. Pela fé, tá? Entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, como que o mundo foi criado? Pela palavra de Deus. Agora você imagina que você pode criar um mundo sobre a sua cabeça, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, por onde você andar. Você pode criar um mundo através do que você fala. Você já pensou, já parou e já analisou, já pensou o poder que tem na sua boca? Amém, queridas? Então, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que o invisível não foi feito do que se vê. O invisível. Aquilo que você ainda não vê. Se você começar a abrir os seus lábios e declarar, você vai chamar a existência aquilo que não é como se já fosse. Então, falar a palavra de Deus é gerar no reino espiritual um mundo sobre as nossas vidas. Para Deus, você sabia que para Deus falar é gerar? Porque quando Deus, lá em Gênesis, no Gênesis capítulo 1, ele criou o mundo, ele disse assim, haja luz, haja água, toda a palavra que ele liberava, toda a ordem que ele liberava, ali as coisas eram criadas. E você pode pensar assim, mas era Deus que falava.
mas Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, para que nós herdássemos dele a sua natureza profética, a sua natureza de filhas. E como filhos, nós temos o DNA de Deus no nosso ser, nós temos o DNA de Deus. Então, para Deus falar é gerar, para Deus falar é criar novos mundos. Quando nós liberamos a palavra de Deus, nós criamos novos mundos. Então, nós podemos entender que esse poder criativo da liberação da palavra de Deus através de nós gera os milagres quando essa palavra é liberada com fé. Amém, querida? Todo milagre, ele precisa, para ele ser gerado, ele precisa de palavras de fé. Você quer, por exemplo, você deseja se casar, você não se casou ainda. E você começa a liberar palavras de fé que o seu pretendente, o homem que Deus escolheu para ser seu companheiro, ele já existe. E a gente vê vários testemunhos de pessoas que elas já falam até as características deste homem, desse esposo, deste marido que Deus já escolheu para a vida dela. Então, isso é gerar no reino espiritual um sonho. Você sonhou com esse casamento, você começa a se ver nesta casa com o seu esposo, você começa a imaginar ele no altar, te levando para o altar, o seu casamento, o dia do seu casamento, tudo isso é gerar. Para você sonhar dessa forma, você precisa ter fé, você precisa acreditar que para Deus nada é impossível. A fé mais a palavra de Deus liberada, ela gera um milagre. A fé mais a palavra gera um milagre, né? Então, a substância que ativa a nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, os discípulos falaram com Jesus assim, aumenta a nossa fé. Aí Jesus explicou para eles que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente pensa assim, você tem tanta fé, eu queria ter a fé que você tem. Sabe como que nós crescemos em fé? Fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, nós somos acrescentados em fé. Quando você medita na palavra de Deus, que você vai se enchendo dela, você vai sendo acrescentado em fé, não tem outro jeito. Todos nós nascemos com uma medida de fé dentro de nós, mas essa fé, ela para crescer, ela precisa de um alimento, e esse alimento é a palavra de Deus. Amém, queridas? A fé abre o entendimento. A fé abre o entendimento. A fé, quando nós lemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 3, diz assim, pelo entendimento, pela fé, entendemos. Então, a fé, pela fé. Quando eu tenho fé, eu entendo as coisas no reino espiritual. Então, pela fé, meu entendimento é aberto. Muitas vezes a nossa mente, ela interfere na nossa fé. Muitas vezes não, sempre, né? Sempre nós somos atormentados, nós somos atordoados com a nossa mente dizendo assim, se você acredita mesmo que isso pode acontecer com você, mesmo vozes ao nosso redor, vozes de pessoas que nos rodeiam, quando nos veem agindo em fé, eles nos questionam, mas você acredita mesmo? Você acredita em Papai Noel, né? Não é assim? Quantas pessoas que estão desejando gerar um filho? Você que está desejando e sonhando com gerar seu filho, você tem se visto grávida? Você já se tem visto com o seu bebê nos braços? Você tem gerado isso em sonhos? Você tem liberado que você é mãe de nações? Você tem liberado que você é saudável, sua esposa é saudável e que para Deus nada é impossível? Como é maravilhoso quando a gente, ali no livro, eu gosto muito da passagem do livro de Lucas, no início, no capítulo 1, quando o Espírito Santo fala com Maria a respeito do nascimento de Jesus. É tão emocionante, né? Tão emocionante você ver aquele milagre da concepção acontecer para gerar o nosso Criador. Nosso Criador foi gerado no útero de uma mulher. Coisa mais tremenda. E você, que talvez tem sonhado tanto, tem pedido tanto para Deus que você quer gerar
os seus filhos, as suas gerações. Você quer gerar essa criança que você sonha tanto, esse bebê. Hoje eu quero unir a minha fé com você e dizer: eu creio que para Deus nada é impossível. Foi isso que, quando Maria acreditou no anjo, ela creu que para Deus nada é impossível. Amém? Eu quero dizer para você: para Deus nada é impossível. Não deixe que as pessoas ao seu redor, as pessoas com qual você convive, matem o seu sonho. Comece a dizer assim: ah, mas você já está velha, será? Ah, mas não vai dar. Tem tantos casais que às vezes eles nem têm nenhuma dificuldade física e eles não conseguiram ainda engravidar. E eu digo assim para você: hoje Deus quer te dar um filho. Deus quer ver você, uma mulher de multidões. Deus quer te dar filhos naturais. Você já é uma mulher de multidões, de mãe espiritual, mas Deus quer te dar filhos. Você recebe aí no seu coração? Deus quer te dar filhos. Deus quer te dar filhos. Você sabia que as nossas matriarcas, a mulher de Abraão era estéril? A mulher de Isaac era estéril. Como que Deus chamou Abraão para ser pai de nações, sendo que a mulher dele não concebia filhos? E ela mãe de nações. Então, Deus chama as coisas que não existem como que elas já fossem. Você já é mãe. Amém, queridas? Então, o poder criador da palavra de Deus, quando nós aprendemos a usar este poder, nós vamos gerar o milagre do qual nós temos sonhado há tanto tempo. A nossa razão, quando a gente se refere à fé, à sobrenatural, a nossa razão diz assim: se tu podes, né? Se tu podes, o Jairo chegou para Jesus e falou: se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes, faz alguma coisa. Quando nós estamos cheios da fé, a fé tem outra linguagem. A linguagem da nossa alma: se tu podes, faz alguma coisa. A linguagem da fé diz assim: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, todas as vezes que nós estivermos empenhadas numa conquista, a razão ela vai entrar em conflito com a nossa fé. Isso é natural. Mas nós só vamos vencer esta guerra se nós estivermos cheias desta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Então nós vemos assim, a razão diz: estou com medo, isso não vai dar certo. Hoje você resolveu empreender algo. A sua razão começa a colocar impedimentos para que você prossiga. A sua razão começa, através do medo, gerar travas para que você não consiga avançar. Mas a fé diz assim: não temas, crê somente. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai dizer que não temas, crê somente. Amém, queridas? Eu quero dizer para você que tudo é fé. É fé. No início que nós começamos essa enfermidade do coronavírus, a minha discípula está aqui. E eu não vou falar o nome dela, mas ela está aqui. Eu já vi que ela veio hoje para a célula. Quando nós iniciamos essa pandemia, ela ligou para mim assim: pastor, eu não estou bem. O meu pulmão está doendo. Eu estou mal. E na hora eu me lembrei que há muitos anos atrás ela fez uma cirurgia do pulmão. E na hora eu entendi que, na verdade, ela não estava mal. A mente dela, ouvindo todas aquelas notícias, que quem tivesse problema de pulmonar, respiratório, a Covid ia matar. Então, ela, sugestionada pelas aquelas vozes externas, começou a sentir tudo aquilo. E eu tenho muita liberdade com ela, porque há mais de 20 anos a gente se relaciona. Eu falei assim: você não tem nada não. Eu comecei a rir dela. Eu falei: você não tem nada, o que você tem é medo. E agora vamos expulsar esse medo, porque você não tem nada. Fazem 3 meses que nós estamos nesse processo de pandemia e até agora ela não tem nada e não vai ter, em nome de Jesus. Porque as vozes do medo que estão armazenadas em nossas vidas através dos traumas, elas nos paralisam. Certo? Se ela não tivesse compartilhado comigo naquele momento, talvez ela tivesse ficado doente. Se ela tivesse ficado sozinha naquele momento com medo por causa do pulmão, ela poderia ter talvez compartilhado com pessoas que não têm o mesmo nível de fé. Ia falar: é mesmo, vai para o médico, você está muito mal.
Amém, queridas? Então a voz da razão vai dizer: estou com medo, isso não vai dar certo. E a voz da fé vai dizer: não temas, crê somente. Sempre que você tiver algo, compartilhe com pessoas que tenham fé. Melhor ainda quando tem fé maior que a sua, porque essa pessoa vai te levar para viver o sobrenatural de Deus. É por isso que nós, como igreja evangélica, comunidade global, nós trabalhamos pelas redes, nós trabalhamos pelas coberturas. Você vai ter sempre alguém, ou o seu líder, o seu pastor de rede, juntinho de você para você poder acessar. Você tem livre acesso aos nossos apóstolos também, mas nós representamos eles como IECG. Nós estamos aqui para ouvi-las, nós estamos aqui para caminhar com vocês mais de perto. Então, essa forma de governar uma igreja através das células é para isso. Para que você pegue seu telefone e liga para o seu líder, liga para o seu pastor, liga para o seu apóstolo. Você vai ter acesso a alguém que vai te ouvir, amadas. Não fique sozinha em nenhum momento de dificuldade. Eu sempre tenho falado isso aqui, não é verdade? A razão fala assim para você: se prepara. Aperta o cinto que você vai viver dias e mais dias ruins e dias mais terríveis que você nunca viu. A razão, ela vai acreditar no noticiário. Ela vai acreditar sempre no que as pessoas falam. A razão, ela dá ouvido a vozes. Quantas vozes nesse tempo de pandemia você deu ouvido e ficou com medo? Quantas vozes você ouviu e ficou com medo de você não prosperar nesse tempo? De você passar necessidade? Quantas vozes você ouviu que te amedrontaram, te amanetaram nos teus sonhos? Mas a voz da fé vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todas as vezes que o medo te atormentar, quiser te prender, você libera a palavra de Deus. Isto é profetizar. Entenderam o que é profetizar? Profetizar é liberar a palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma opressão, de um pensamento ruim, de um pensamento negativo, libere a palavra de Deus. Mas liberar a palavra de Deus, igual eu estou falando agora, você tem que falar audível. Você tem que pegar, se levantar e falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, queridas? Você não pode só ficar pensando, porque o nosso inimigo, ele não lê o pensamento, mas ele tem pavor do poder da palavra de Deus. Quando você, cheia da fé, libera a palavra de Deus, ele bate em retirada, e os seus pensamentos são blindados pela fé. Amém? Você blinda seus pensamentos quando você libera a palavra de Deus. E todas as vezes que você pensar: mas vai ter escassez, mas o Brasil não está bem, mas os governantes, você vai liberar a palavra de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você vai liberar palavras a respeito dos nossos governantes. Você vai liberar a palavra a respeito do seu patrão. Você vai liberar palavras proféticas a respeito do seu esposo aí na sua casa. Você tem achado alguma coisa não está bem no seu relacionamento com o filho, com o esposo, com qualquer área da sua vida? Comece a liberar palavras que edificam, a palavra de Deus. Vamos citar um exemplo. Muitas vezes, você que vê tantos defeitos no seu esposo, no seu marido, você que vê ele lento, você que vê ele procrastinando, libere a palavra de Deus. O meu esposo é um homem segundo o coração de Deus. O meu esposo tem um coração generoso. O meu esposo, ele é um comigo. Ele é rendido ao senhorio de Jesus Cristo. Comece a liberar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes nós ficamos só exaltando, nós ficamos extraindo da vida do esposo, do marido, aquelas coisas ruins. A gente só vê as coisas ruins e a gente só fala das coisas ruins. Então, cada vez vai ficar pior se você não liberar algo novo sobre a sua casa. Você tem algum problema com seus filhos? Começa a liberar: meus filhos são tesouros. Você sabia que há muitos anos atrás, eu estava aqui em casa e eu comecei a chamar meus filhos: seu relaxado, vai arrumar essa casa, vai arrumar seu quarto. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: eles são tesouros, eles não são relaxados. Então, como eu vou corrigir um comportamento do meu filho liberando uma palavra depreciativa como relaxado?
Nós fazemos isso constantemente com os nossos filhos. Preste atenção, você que tem criança pequena. Não deprecie seu filho quando for corrigi-lo. Não deprecie, não fale palavras depreciativas para seu filho quando você for corrigi-lo, quando você for orientá-lo. Fale a palavra de Deus, você é um tesouro. Você é um tesouro de Deus das nossas vidas. Vocês já ouviram eu contar e eu vou contar aqui. Eu tenho um sobrinho neto que desde que ele nasceu eu chamo ele de tesouro. E um dia minha sobrinha falou alguma palavra, você é isso? Ele olhou para ela, ele tinha uns 3 aninhos. E olhou para ela e falou assim, eu não sou não. A Eita falou para mim que eu sou tesouro. Então, ele já recebeu que ele é um tesouro no coração dele. Ninguém vai falar o contrário. O que você tem liberado sobre a vida dos teus filhos? Será que você tem concordado com o que o diabo tem falado dele? Quantas crianças têm crescido intimidadas, com medo de se expressar, porque um dia chamaram elas de feia, gorda e tantas outras coisas, tantas palavras depreciativas? Burra, né? Quantas de nós ouvimos dos nossos pais, você é burra? E essas palavras, elas são poderosas para criar mundos sobre as nossas cabeças. Essas palavras são poderosas para criar aquilo para qual ela foi enviada, a palavra foi enviada. A nossa razão diz assim, mas está acontecendo com todo mundo, vai acontecer comigo. Nossa, esse Covid está pegando todo mundo. Agora a conversa é que tem que usar máscara, porque o Covid agora chegou no Mato Grosso do Sul. Se você declarar tudo isso, o Covid, todos os dias, você declarar isso, o Covid vai chegar na sua casa. Na minha casa, não vai chegar em nome de Jesus. Tudo que eu declarar, tudo que eu falar, tudo que eu liberar, tudo que eu tiver medo vai acontecer. Amém, queridas? Então, se está acontecendo com todo mundo, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Quando nós temos crises, como nós temos ouvido, recessão, o Brasil está perdendo tanto, e nós ouvimos os noticiários com tanta perca que nós vamos ter financeira. Você vai se lembrar da palavra que diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Se você assim liberar, mas você não pode ficar só pensando, você tem que liberar. Quando você estiver perto de uma pessoa que começar a falar coisas negativas, começa a declarar coisas positivas em cima daquelas coisas negativas que elas estão falando. Então, amadas, nós pela fé, isso chama fé. Isso chama fé. Fé é chamar a existência das coisas que não são como elas já fossem. A fé transcende o que é racional. Você não pode compreender a fé e ninguém vai compreender a fé. A fé transcende o que a nossa mente humana entende. E parece, tudo que nós entendemos é lógico. Mas a fé, ela é algo que transcende o nosso entendimento. É sobrenatural. Amém, queridas? Eu quero confessar para vocês que muitas coisas... eu tenho fé e as coisas acontecem. Mas quando se torna um volume maior, uma coisa maior, eu já tenho dificuldade de crer que vai acontecer. Coisas pequenas até, às vezes, eu tenho fé. Eu preciso mudar nisso. Eu tenho ouvido esta palavra e eu tenho entendido que eu preciso crer que tanto o pequeno como o grande, para Deus nada é impossível. Amém, queridas? A substância que gera, para fazer um pão, nós precisamos do trigo, nós precisamos da água, do fermento, do sal, não é verdade? Para fazer um pão. E para obter um milagre, nós precisamos da palavra de Deus sendo gerada dentro do nosso coração. Como que você vai gerar o seu milagre se você não estiver cheia da palavra de Deus que gera a nossa fé? Amém, queridas? Então, o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Nós temos um escudo. O escudo é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amadas, em Efésios 6,16 diz assim, olha, tomando sobretudo o escudo. Abre aí, palavra de Deus. Efésios 6,16. 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que coisa extraordinária. Tomai o escudo da fé. O escudo da fé fala da palavra de Deus armazenada no nosso coração.
Se nós tivermos a palavra de Deus armazenada no nosso coração, todas as vezes que nós estivermos passando por uma tribulação, essa palavra vai saltar aos nossos lábios e nós vamos apagar os dardos da incredulidade, né? Nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Como que você já imagina aquele escudo que os soldados levam aqui com aquele círculo, geralmente de cobre, de bronze, né? Ele carrega aqui na frente dele. E quando a flecha vem, o dardo vem, bate naquele escudo e cai. E a Bíblia compara o escudo, que é a nossa fé, aquela peça que o soldado carrega. Então, nós não precisamos estar com aquele metal, com aquela peça de cobre na mão. Nós precisamos estar com a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque é essa palavra que é o escudo da nossa fé. Esta palavra armazenada dentro do meu coração e do seu coração que vai destruir os dardos inflamados do maligno. Hoje Deus você hoje pode ter sido atacada com qualquer tipo de pensamento. Você pode ter sido atacada com um pensamento que você não vai conseguir pagar seu aluguel esse mês, a prestação do seu carro, as suas despesas, porque você não vai receber. São tantos os pensamentos que nos atacam diariamente. Mas se você contra-atacar com a sua fé, Deus, através da sua fé, vai mover a mão. A mão de Deus se move não por nossa necessidade, ela se move pela nossa fé. E fé, ela é expressa através de eu declarar a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando você declara que mesmo no vale da morte você não vai ter medo, você vai descansar, porque Ele é teu Senhor e nada te faltará. Quando você deixa que a palavra de Deus se torne verdade dentro do seu coração, o medo vai bater em retirada. Você já leu o Salmo 37, já meditou no Salmo 37 e diz assim, olha, confia no Senhor, entrega para o Senhor, descansa no Senhor e deleita no Senhor. Ele fala 3 versos falando a respeito disso. Falando a respeito de que se nós não tivermos essa certeza no nosso coração, quando o dardo inflamado vir com os pensamentos, os dardos inflamados são os pensamentos, né? E muitas vezes não só pensamentos, mas as coisas que acontecem conosco. Às vezes você perdeu um emprego, seus parentes, alguém da família está doente, né? E você está preocupado porque o médico disse que é grave. Mas para Deus não tem doença grave. Deus cura tanto uma gripe como Ele vai curar qualquer outro tipo de doença que para o homem é grave, mas para Deus não é. Não é verdade? Para Deus nada é impossível. Você que está passando por algum tipo de enfermidade e alguém fica assustado, mas nossa, mas acabaram de pedir uma oração por uma senhora de 92 anos com Covid. Nossa, 92 anos, será que ela vai aguentar? Gente, se você ouvir isso, você vai liberar a palavra de Deus para essa pessoa. Para Deus nada é impossível. Crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Então, qualquer área da nossa vida, seja enfermidade, seja nas nossas financeiro, seja nos relacionamentos, se você liberar a palavra de Deus, você vai ter vitória, porque fé mais palavra de Deus gera milagres. Amém? E a palavra de Deus, ela cria mundos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Você está aí com a sua Bíblia, né? Eu vou perguntar de novo, porque sem essa palavra de Deus, amadas, essa palavra de Deus é um poder só. Oh, glória a Deus. O livro de João, no capítulo 1, diz assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus e estava com Deus no princípio. Está falando no princípio da criação do mundo. Jesus é a palavra. Está dizendo aqui, olha, se eu colocar no princípio Jesus, que é a palavra, Jesus estava com Deus. Jesus era Deus e Jesus estava com Deus no princípio. Só para você entender que aqui fala de Jesus. Todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida,
e esta era a luz dos homens. Amém, queridas? Do 1 ao 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Tudo se resume em Jesus, que é a palavra. Toda palavra produz algo para a vida ou para a morte, para a bênção ou para a maldição. Toda palavra ela vai produzir bênção ou maldição. Então, por que eu escolho a maldição? Quando você pragueja alguém, né? Quando você pragueja alguém, você chama, a pessoa está fazendo, como eu agorinha citei aqui o exemplo dos meus filhos, quando eu liberei uma palavra, seus relaxados, eu estou praguejando, eu estou disseminando mal. Mas se eu chamá-los tesouros, se eu chamá-los de bênçãos, se eu chamá-los de amados, de queridos, abençoados, eu vou estar gerando sobre a cabeça dele essa verdade sobre a vida dos meus filhos. Amém, queridas? Então, cada uma de nós temos que analisar, nós temos que o tempo todo analisar o que sai dos nossos lábios, bênção ou maldição. Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado a sua casa? Você, quando entra na sua casa, você está insatisfeito com alguma das coisas que você quer mudar e você abençoa ou você amaldiçoa? Ai, mas essa casa, ela é muito quente, essa casa é isso, essa casa é... Ai, porque eu queria ter uma casa assim. Não, você quer ter uma casa diferente da que você tem? Você não precisa praguejar que você tem. Você tem que agradecer. Todos os dias eu agradeço a minha casa, porque eu quero uma casa nova. Vocês entenderam isso? Eu não vou ficar falando, ai, porque aqui isso, porque aquilo. Não, eu quero uma casa nova e eu agradeço já a que eu tenho, mas eu quero outra, Senhor. Amém, queridos? Cada uma de nós, se você quer um carro novo, você quer... O que você está desejando? Agradeça o que você tem para o novo vir para sua mão. Então, você pode estar amaldiçoando a sua casa. E assim você vai continuar. Você pode estar amaldiçoando o seu relacionamento conjugal. Você pode estar amaldiçoando o seu relacionamento com seus filhos. A sua boca, ela pode amaldiçoar. Abra lá em Provérbios 18. Ela pode liberar bênçãos ou maldição. Você que escolhe. Você quer liberar bênção ou você quer liberar maldição? Todo mundo vai me responder assim, eu quero liberar bênção. Todas vocês querem, mas tem que vigiar. Vigia, irmão. A atividade do nosso Pai é criar. Nosso Pai é criador. Chamar à existência as coisas que não são como elas já fossem. Mas aqui no capítulo 18 do Provérbios, no versículo 21, abriram aí? A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você tem comido? Eu, há muitos anos atrás, eu consegui compreender a respeito das nossas confissões. E eu sempre tenho, no início da minha conversão, eu fazia mais assiduamente memorizar versículos e ficar confessando esses versículos. Então, na área onde eu precisava de mudança, na área onde eu precisava de transformação, eu confessava aquele versículo durante uma semana até que ele se tornasse uma verdade na minha vida. Amém? Às vezes você tem uma dificuldade de se perdoar. Então, você pode confessar aquele versículo que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessares seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te justificar. Então, você pode pegar versículos que vão produzir em você a transformação, como esse aqui. Se você tem o hábito de liberar morte, você pode botar esse versículo aqui por uma vez por dia ou duas, ele apitar no seu celular, para trazer à sua memória que o que você fala pode abençoar ou pode matar. Porque hoje você está ouvindo eu falar isso, mas a gente tem memória curta, rapidinho a gente se esquece, quando vê a gente está fazendo de novo esse mau hábito. Lá no livro de Romanos, abre comigo Romanos 4. Então, amadas, na área em que você tem necessidade de mudança, põe no seu celular para estar trazendo a memória todos os dias durante uma semana. Muda os nossos hábitos, sabia disso? Você que tem sido atacada pela sua razão, você que tem sido nocauteada por pensamentos
suicidas. Você sabia que tem pessoas que têm sido muito atormentadas com pensamentos suicidas? Você sabia disso? Por quê? Por que esses pensamentos, eles vêm na nossa mente e eles nos atormentam para que nós obedeçamos e façamos alguma coisa contra a nossa vida? Porque Satanás, ele veio matar, roubar, destruir. E Jesus veio para dar vida abundante. Veio para dar vida e vida abundante. Então, nós temos que vigiar, minhas amadas. Nós temos que vigiar os pensamentos que têm vindo à nossa mente. Se você tem pensado que a vida não vale a pena, se você tem pensado que é muito difícil viver, que você não vai conseguir vencer, você vai substituir esses pensamentos pela palavra de Deus. Em Romanos 4, no capítulo 17, diz assim, olha... 4:17. Como está escrito? Como está escrito? Não, tá errado aqui. Botei errado. A palavra que eu quero falar, em Romanos 4:17, não tá aqui. Se alguém achar, me dá uma dica aí. Eu botei 4:17. É aqui mesmo. É que começou diferente, 4:17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. E o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. É sobre essa parte B desse versículo que eu estou querendo falar com vocês. Chamar as coisas que não existem como elas já existissem, como se elas já existissem. Amém? Confessar aquilo que você deseja como se já fosse real. Amém? Então, queridas, o que eu tenho aprendido nesses anos que eu tenho caminhado em Cristo Jesus, eu tenho aprendido a respeito da confissão. A confissão é algo muito sério. A confissão libera no reino espiritual os mundos sobre a nossa cabeça. O que você tem confessado da sua empresa, dos seus funcionários? Às vezes a gente insatisfeita com o funcionário, insatisfeita com qualquer situação, a gente não ora, mas a gente fica liberando, murmurando. Eu tenho o hábito, às vezes, em nome de Jesus, eu tenho tentado mudar isso, de reclamar do funcionário, reclamar, mas está fazendo assim. Então, quando eu vou falar, eu me lembro que eu preciso orar por essa pessoa, para que ela mude o comportamento. Amém, queridas? Então, criar mundos faz parte da unidade da fé, mas a palavra de Deus. Você, quando tem fé e une com a palavra de Deus, você vai criar o seu milagre. Você crê nisso? É disso que Deus hoje está falando com cada uma de nós. Cada uma de nós, Deus escolheu. E Deus tem um propósito para cada uma de nós. Você não está aqui no mundo por acaso. Você não é um acaso. Você não foi um descuido dos seus pais. Talvez você tenha se sentido tão rejeitada. Você tenha se sentido como se você fosse um descuido dos seus pais. Você não foi um desejo dos seus pais. Eles não sonharam com você. Você se sente assim? Eu quero te contar um grande segredo. Deus sonhou com você. Deus te escolheu para vir ao mundo. Receba esta verdade no seu coração e o seu mundo vai mudar. Libere isso sobre você. Libere que você é amada. Você é amada do Pai, você é desejada, você é uma bênção, você é um tesouro de Deus na terra. Você foi escolhida para vir ao mundo. Você não é alguém que não foi desejada. Amém? Eu quero dizer para vocês que toda confissão que você mudar a seu respeito, o seu mundo vai mudar. Vai mudar. O seu mundo vai mudar através da sua confissão. E quando você começar a mudar, as pessoas vão começar a profetizar sobre você. Amém? Então eu quero dizer, você é uma bênção. Que recebe, eu não estou falando por acaso. Eu estou falando porque o Espírito Santo está botando no meu coração para dizer para você que você é importante, você é preciosa para Deus. Você é um tesouro de Deus aqui na terra, amém? Eu quero orar agora por todas vocês que estão aqui nesta célula, que estão aí recebendo esta palavra, que você mude
o seu palavreado, que você mude aquilo que você libera, que você venha falar o que Deus tem para falar, que você venha abrir seus lábios para abençoar. Todas as vezes que você abençoa alguém, essa bênção volta para você. E todas as vezes que você libera uma palavra de maldição, também volta para você. Então, seja inteligente, abençoe. Se você bater o dedão, não amaldiçoe a pedra, não, abençoe a pedra que estava ali. Abençoe sempre. Nós temos o hábito de, quando uma coisa não dá certo, a gente ficar irado e liberar umas palavras horríveis. Segure as palavras dentro de você. Segure, não deixe sair pelos seus lábios. Tudo que você libera é uma semente. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração com milagres, prodígios e maravilhas. Pai, eu creio, Senhor, que para ti nada é impossível. Nem mesmo, Pai, gerar um filho. Quando tudo parece impossível, para ti não é impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor deseja nos abençoar. Para ti não é possível que a empresa da sua irmã saia do vermelho e venha, Senhor, a produzir, venha a ser uma empresa próspera. Eu profetizo prosperidade das empresas. Em o nome de Jesus, você que deseja crescer mais e mais, começa a agradecer o que você já tem. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo, Pai. Amém, queridas? Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Pela minha avó, a avó da Paulinha, aquela bênção, tá doentinha, Paulinha, em nome de Jesus, eu profetizo cura. Senhor, eu profetizo cura para a sogra da Thaís, a Vera, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha, tem uma mãe testemunhando que a semana passada ela pediu oração e a filha dela gabaritou o TCC. Olha que lindo. Obrigado pelo feedback da oração. Ai, em nome de Jesus, tem alguém que pedindo oração de um apartamento para ela voltar para Campo Grande. Ai, Alessandra, vou orar para você voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Gisele, Senhor. Eu oro também, Senhor, pela Maria Eduarda, no nome de Jesus. Ela quer oração pelas provas. Tá estudando, Duda? Mas Deus vai te capacitar, Maria Eduarda. Ele vai trazer à memória tudo aquilo que você tem estudado. Você é uma mulher, uma moça segundo o coração de Deus. Ele vai te trazer à memória. Amém? A Lurdinha quer agradecer pelas orações pela minha amiga e que passou também por um transplante de medula. Isso mesmo, é muito importante agradecer, porque nós vamos vendo o resultado das nossas orações. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que vai fazer exame. Ore por mim, meu exame de Covid deu positivo. Ai, meu Deus. Ah, não sei quem é. Não é bom nem falar, né? Que ela falou o céu. Amém. Em nome de Jesus. Mas você está curada, amada. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. O seu exame deu positivo, mas eu creio que é uma gripe forte, mas que você já é mais que vencedora, em nome de Jesus. A causa da nossa irmã Lana, que está na justiça, para que venha, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho pedido uma causa grande na justiça para que eu ganhe. Amém. Eu abençoo a tua causa. Amém. O que eu digo que tenho fé, que esse vírus não vai me atingir. Amém, Terezinha. Em nome de Jesus, nem a sua família, isso é fé. Amém, queridas? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu já tenho só um minuto para terminar aqui. Eu quero dizer para vocês que vocês são preciosas. Olha, hoje passou uma hora que eu nem vi. Os meus vizinhos não fizeram célula hoje, vocês ouviram? Não teve som, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para orar, engrandecer o nome do Senhor, que cada uma de vocês receba o seu milagre. Eu profetizo milagres, curas, prodígios e maravilhas. Amém? Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Vocês são bênção, tesouros de Deus. Cada uma de vocês são tesouros. Receba no seu coração. Amém? Um beijo, queridas. Deus abençoe cada uma de vocês.